Nesta edição do Auto Magazine assistimos às grandes finais mundiais da Rotax em karting, que este ano se realizaram em Portimão. Fora de portas, viajamos à Galiza, em Espanha, para tomarmos o pulso ao Campeonato Galego de Rallys. O Kartódromo Internacional de Portimão foi palco da mais importante competição de karting do planeta. As grandes finais mundiais da Rotax, que decorreram de 25 de novembro a 1 de dezembro, são o mais importante evento da temporada, que reuniu cerca de 300 pilotos de mais de 60 países. Começamos por olhar para esta jornada de competição pelo festival Micromax Marietel, destinado aos mais jovens. Uma corrida de promoção englobada nas finais mundiais em que participam jovens pilotos portugueses e espanhóis. Uma prova que serviu para os mais novos poderem exibir os seus dotes de condução. Está a correr muito bem e está a ser muito competitivo. Estás a gostar? Sim, estou a gostar muito desta experiência nova. Tinhas corrido com tantos pilotos? Ainda não, só o máximo foi 18. Ontem tu estiveste bem, fizeste o nome de tempo, e hoje como é que foi? O que aconteceu hoje, na pré-final? A pré-final correu mal, que o motor não andava, e fiquei em 23º. São muitos pilotos e os adversários são mais rígidos, são mais difíceis. E esta época até te correu bem, não foi? Esta época correu-te bem? Correu no campeão, graças aos meus patrocinadores. Correu bem porque consegui subir do lugar que tinha ficado nos cronometrados. Acho que correu bem. Fiz uma boa recuperação porque logo na primeira volta houve um acidente, eu fiquei lá, fiquei em 35º e depois consegui acabar em 19º. Olha, André, como é que é correr com tantos pilotos? É bom, gosto de conviver com eles. Tinhas tido uma experiência assim de correr com tantos pilotos numa grelha? Não, nunca tinha corrido assim com tantos pilotos. Depois dos treinos de adaptação ao circuito de Portimão, os jovens pilotos realizaram uma corrida final cheia de emoção. 34 pilotos que lutaram intensamente ao longo das 15 voltas pela vitória nesta corrida do festival Micromax Marietel, o que deixou o público ao rubro. Na frente da corrida, o espanhol Ayrton Simmons acabou por ser o melhor, relegando para a segunda posição o compatriota Juan Carlos Rezzoli e também Santinho Mendes, o português Santinho Mendes, que acabaria por ser o terceiro e o melhor português nesta corrida. O jovem piloto luso desde cedo mostrou que estava em Portimão para lutar pela vitória. Correu bem, consegui partir bem, eu fui até terceiro, mas o meu motor baixou o rendimento a meio da prova, mas depois já continuou bem. Em pista, qual foi a tua maior dificuldade? Conseguir acompanhar todos os adversários. Uma boa promoção do kart ibérico nesta corrida do festival Micromax Marietel, que teve lugar nas grandes finais mundiais da Rotax em Portimão. Avançamos agora para a categoria Júnior, uma das mais empolgantes para os portugueses, já que desde cedo se percebeu que Portugal, através de Bruno Burlido, tinha aqui uma grande oportunidade para chegar ao pódio. O piloto de Viana do Castelo terminou a época em excelente momento de forma e apresentava-se em Portimão como um outsider que poderia surpreender os mais cotados pilotos presentes nesta categoria. Assim, ao longo dos 3 treinos cronometrados, Bruno Burlido somou 2 primeiros lugares e um segundo, apesar da chuva que se abateu sobre Portimão no segundo dia de treinos cronometrados, o que chamou a atenção dos mídias internacionais para a prestação do piloto português, que assim garantia a pole position para a pré-final, corrida destinada então a alinhar os pilotos para a prova final. Bruno Burlido partia assim para o último dia de provas como um forte candidato à vitória. Sempre bem nas qualificações, conseguimos 2 vitórias nas mangas e um segundo lugar. Não arriscámos o primeiro, mas acho que correu bem e o setup de chassi está muito bom. Entre os potenciais adversários de Burlido estava o britânico Josh White, que se mostrava cauteloso na abordagem às 2 corridas finais, apesar de ter sido o único a vencer uma manga de qualificação ao português. Hopefully I can get a good start and just try and get away from the rest of the pack.
and try and work away and then fight it out in the last few laps. Com a moral em alta, Bruno Burlide saía na frente de um pelotão de 33 pilotos para a corrida que alinharia os pilotos para a final. Contudo, o jovem português acabou por sofrer um toque na largada que o atrasou e na segunda curva foi literalmente empurrado para fora da pista pelo japonês Kazuto Kataka, que deitava assim por terra todas as aspirações de Bruno Burlide em conseguir um bom resultado e obrigava os mecânicos a trabalhos redobrados para colocar o kart do piloto de Viana do Castelo em condições para a final. Estava muito nervoso porque sair da frente para uma pré-final é uma responsabilidade muito grande. Conseguimos arrancar bem, continuei no primeiro posto, mas o segundo bateu-me por trás, a pista ainda estava um pouco úmida e veio para fora de pista. Tivemos uma complicação no arranque, um piloto bateu-me e fiquei. Destaque ainda para Nuno Sousa, que na pré-final acabou na 15ª posição, assegurando a partida para a final na 6ª linha da grelha. Na corrida final, Burlide saía do último lugar da grelha, o que deixava antever uma missão quase impossível para o brilhante piloto português em chegar aos lugares do pódio. Logo após a partida, Bruno Burlide mostrou porque foi o melhor durante toda a semana das finais mundiais da Rotax e saltou do 34º lugar da grelha para o 15º. A luta na frente da corrida era intensa, o que deixava antever que o vencedor só deveria ser conhecido na ponta final das 18 voltas ao traçado do Cartódromo Internacional de Portimão. Com o holandês Jeannot Ismaier e o canadiano Parker Thompson na luta pelos primeiros lugares, o irlandês Harry Webb, que saiu do 22º lugar da grelha, acabou por alcançar os primeiros, entrando assim surpreendentemente na luta pela vitória na prova. Mais atrás, Bruno Burlide tentava o tudo por tudo para conseguir alcançar o grupo dos mais rápidos, o que não veio a conseguir, acabando por terminar a prova no 12º lugar, ainda assim na frente de Nuno Sousa, que foi 15º e cotando-se como o melhor português nesta categoria júnior. Sair do 34º para o 12º lugar é muito bom, mas tinha plena consciência de que podia chegar muito mais à frente. Acho que o top 5 era plenamente justo, mas o kart aconteceu qualquer coisa no motor e não dava a andar. Tivemos ainda perto do primeiro, mas mesmo assim ele depois desapareceu, mas acho que correu bem. Ora, os seus mecânicos tiveram aqui um trabalho incansável para pôr o carro pronto para poderes fazer aquela recuperação na final. Sim, o carro estava bom. Nesta final eu não sei o que é que se passou, o motor, qualquer coisa, mas de resto trabalharam muito bem, conseguimos a pole, vencemos 2 das 3 mangas. Pré-final íamos em primeiro, mas depois tivemos um azar e acho que correu bem. Avançamos agora para uma das categorias rainhas destas finais mundiais da Rotax, a categoria Max. O contingente nesta categoria, o contingente português, era o segundo maior. João Correia, Pedro Paixão, Luís Silva e Francisco Mora defendiam as cores nacionais numa prova onde o japonês Sassara era o grande favorito à vitória final. Entre o contingente luso, cedo se percebeu que a tarefa seria complicada para Luís Silva, não passou dos treinos cronometrados, onde mostrou um andamento sempre mais lento que a concorrência. Já João Correia demorou a acertar com o seu setup e, quando o fez, acabou por ser penalizado em 10 segundos por um toque no japonês Sassara, o que deixou o piloto de Vila Real em situação complicada à partida para o último treino de qualificação. Ontem foi um dia bastante complicado com a penalização dos 10 segundos, que nos obrigou a ir para 27º e tínhamos que ficar mesmo nos 10 primeiros, senão estávamos mesmo condenados à repescagem. Aconteceu de correr bem, ficamos em 7º e também acho que andamos bem e merecemos o lugar. João, esta foi uma prova muito difícil. Foi um bocado, a chuva e muitos toques, portanto acho que sim. Já Pedro Paixão mostrou durante os treinos cronometrados o bom andamento que revelou ao longo da temporada e nem a muita chuva que se fez sentir impediu o piloto de garantir o 6º lugar para a pré-final da categoria Max. Acabou por correr muito bem, tivemos muito rápidos do início ao fim e acho que fizemos um bom resultado. Estavas à espera de, com tanta facilidade, garantir a presença já na próxima fase? Não estava à espera da facilidade. A minha ambição, quando cheguei aqui ao Mundial, era chegar à final direto. Consegui e por isso estou contente. Apesar da boa prestação dos portugueses nesta fase dos treinos cronometrados, onde todos os pilotos nacionais garantiram um lugar direto na final mundial, a pré-final de sábado iria ser azarada para os jovens lusos. Pedro Paixão
acabaria por garantir a saída da 18ª posição da grelha, enquanto João Correia não conseguia fazer melhor do que um 21º lugar na pré-final, o que lhe garantia a saída da 11ª linha da grelha. Melhor esteve o surpreendente Francisco Mora, que ao longo das finais mundiais veio sempre a mostrar um ritmo crescente e para a final sairia da 12ª posição, ou seja, a 6ª linha da grelha de partida. Eu optei por fazer um bom arranque, a partir da 19º. Optei por fazer um bom arranque, apareci na primeira volta, creio eu, em 14º. Depois fui recuperando até que cheguei a 9º, ao 8º, depois ultrapassaram-me, fui para 9º e depois fui literalmente a empurrar o da frente, que era para ver se não ia ser alvo de ataques por parte dos outros que vinham atrás, e depois na última volta o 10º classificado aproximou-se, eu ultrapassei o 8º, fui para o 8º e no gancho sofri um toque, fui para 12º. Não é mau, agora parto 12º para a final e vou tentar acabar no top 10, caso que não é impossível. No arranque para a final, cedo se percebeu que os portugueses não iriam conseguir chegar aos lugares da frente, apesar da boa prestação inicial de Francisco Mora, que tentava não descolar do grupo da liderança. Contudo, ao longo das 21 voltas ao Cartódromo Internacional de Portimão, a luta entre os primeiros foi constante, com Pierce Lyon, Alexander Finkelstein, Oliver Hodgson e ainda Edward Brand e Charlie Westwood. O japonês Sasahara alternou também na liderança nesta prova final. Contudo, um aperto maior na luta pelos lugares do pódio acabou por relegar o japonês para os lugares secundários, deixando na frente os seus mais diretos adversários. Entre os pilotos portugueses, João Correia e Pedro Paixão conheciam grandes dificuldades para deixar os lugares mais atrasados, onde a luta por conseguir um bom cone de ar na traseira de um piloto mais rápido era determinante para subir meia dúzia de posições na classificação. Já Francisco Mora via-se apertado por pilotos que vinham atrás de si e não conseguia resistir, acabando a final na 8ª posição. Fiz uma boa partida, fui para 5º lugar ou 6º. Ainda andei bastante tempo nessa posição, até que depois perdi o cone de ar, fiquei isolado, de modo que sem cone de ar é bastante difícil, ainda por cima estava na frente, dos 10 primeiros ainda mais difícil é. Depois já fui ultrapassado, fui para 10º, depois consegui 10º. Depois na última volta ultrapassei 2 e fui para o 8º, acabei em 8º. Penso que há uma boa expectação entre os 10 primeiros, que era o meu objetivo, mas penso que dava para mais, se calhar com um bocadinho mais de sorte, e o motor também não estava muito bom, mas com um bocadinho mais de sorte se calhar nos 5 primeiros, mas estou muito contente com a minha prestação. Demos o nosso melhor e penso que agora foi um ótimo final da época e entra aqui nas finais mundiais. Uma excelente prestação de Francisco Mora nas finais mundiais da Rotax, acabando por se cotar como o melhor piloto português na categoria Max. Daqui a pouco voltamos a Portimão para assistirmos às grandes finais mundiais das categorias DD2 e DD2 Master. O Campeonato Galego de Rallys fechou as suas contas com a realização da 26ª edição do Rally Botafumeiro. Vítor Senra voltou a dominar uma prova que já venceu por 4 vezes, 3 delas consecutivas. O piloto do Peugeot 306 Maxi voltou a impor-se num rally bem ao seu jeito, fechando com chave de ouro uma temporada com alguns percalços. Senra manteve a liderança desde o início da prova, numa corrida marcada por algumas baixas entre os primeiros. Luís Vilarinho terminou na 2ª posição ao volante do seu Porsche 911 GT3. Foi um rally de adaptação para este piloto, logo num fim de semana difícil devido às condições meteorológicas e em que beneficiou dos problemas mecânicos dos seus mais diretos adversários para subir na classificação. Entre os azarados da jornada, Ivan Ares, obrigado a abandonar quando seguia na 2ª posição, e Alberto Otero, que partiu a caixa de velocidades quando estava no 3º lugar à geral.
Já Álvaro Moniz voltou a conhecer problemas no seu Lotus, registando mais um abandono no Campeonato Galego de Rallys. Com esta onda de abandonos, o pódio ficou completo com Alberto Lopes, vencedor da taça, segundo no Top 10 Pirelli, e que subiu ao lugar mais baixo do pódio. A quarta posição coube a David Gonzalez, que terminou na frente de Alex Bermúdez e de Igreja Stino, um grande rally para o piloto do Saxo, numa prova onde se bateu muito bem com os carros mais potentes. O top 10 deste rally Botafumeiro ficou completo com o 7º lugar de Paulo Silva, que terminou o rally com problemas no diferencial do seu carro, enquanto que Félix Pazos foi 8º no seu regresso em força ao Campeonato Galego de Rallys. O 9º lugar à geral coube a Jaime Castro, enquanto que José Pose foi 10º ao volante do Mitsubishi Evo 10. Fora do top 10, destaque para o desempenho de Francisco Rodrigues ao volante do Ibiza TDI, carro que se mostrou bastante espetacular ao longo de todo este rally. Agora vamos olhar para a mais importante das categorias nestas finais mundiais, a classe DD2. Nesta categoria as atenções estavam centradas no canadiano Ben Cooper, que se apresentava em Portimão como candidato a alcançar a 3ª vitória em finais mundiais da Rotax, até porque no Cartódromo Internacional de Portimão, Ben Cooper voltou a ser mais rápido que a concorrência logo desde o início nos treinos e livres e também nos treinos cronometrados. I think it's going to be interesting, that's for sure. These two guys next to me, they're both fast in the dry and seem pretty quick in the wet. We'll see how it goes. I mean, I've never qualified pole in qualifying before. So it was difficult in the heats to start second every time on the outside. Managed to win all the heats, so starting pole tomorrow, we'll just see how it goes. Entre os portugueses era nesta categoria que se apresentava o maior contingente nacional e onde as aspirações em chegar ao pódio eram muitas. Tiago Ribeiro pela sua experiência, Eduardo Leitão pelo bom momento de forma, eram pilotos luzes que poderiam criar uma surpresa nestas finais mundiais. Já Ricardo Leitão, Henrique Batista e Frederico Duarte apresentavam-se como outsiders que poderiam contribuir para um bom desempenho de Portugal nesta categoria. Contudo, cedo se percebeu que iria ser na categoria DD2 que os portugueses iriam ter mais dificuldades. Frederico Duarte nunca conseguiu encontrar uma afinação certa para o seu kart e não passou dos treinos de qualificação, acabando por ser a primeira baixa entre os portugueses na DD2. A surpresa entre os portugueses foi mesmo o madeirense Henrique Batista, ao garantir o 2º lugar numa das mangas de qualificação, conseguiu somar os pontos necessários para largar da 8ª posição da grelha na pré-final. Foi uma manga fantástica, não tenho outras palavras para dizer. Logo no arranque, arranquei de 4º, passei logo para o 2º e depois fui tentando gerir o 2º lugar para tentar ver para o terceiro não me apanhar e consegui fazer isso e acabei num belo 2º lugar. Apesar do bom desempenho do piloto madeirense, o derradeiro dia de competição destas finais mundiais da Rotax acabaria por ser negativo para Henrique Batista, que devido a problemas de motor não foi além do 20º lugar na pré-final. Já Ricardo Leitão era 24º e Tiago Ribeiro 27º, o que complicava as aspirações nacionais para um bom desempenho na corrida final. Melhor esteve mesmo Eduardo Leitão, que ao realizar o 12º melhor tempo na pré-final, sairia então para a final da 6ª linha da grelha. Uma posição que não agradava muito ao piloto, mas que revelou o bom momento do piloto português, que largou muito bem, conseguindo acompanhar o ritmo dos mais rápidos nesta final. Ben Cooper, Shane Derroux, Matias Detige e Kyle Wensby lutavam pelos lugares do pódio, enquanto atrás destes surgia um Eduardo Leitão rápido que à 3ª passagem pela meta assegurava a volta mais rápida da final. Contudo, e numa fase em que rodava em 7º lugar, Eduardo Leitão viu o motor do seu kart comprometer uma boa prestação nesta final mundial ao ficar parado à 4ª volta, acabando por obrigar o piloto a desistir na volta seguinte. Estávamos a fazer uma manga bastante boa, era no início, mas estávamos bastante fortes, mais fortes que os primeiros. A meu ver, dava para ganhar, mas tivemos problemas elétricos, o motor desligava-se e eu acabei por abandonar nas primeiras voltas, infelizmente. Mas estávamos fortes, era para ganhar. Entre os restantes portugueses, Henrique Batista, Tiago Ribeiro e Ricardo Leitão não conseguiam acompanhar o ritmo dos mais rápidos, que na frente lutavam pela vitória na categoria rainha destas finais mundiais. Henrique Batista, na 24ª posição, acabou, no entanto, por ser o melhor português nesta final.
Na luta pela primeira posição, Ben Cooper ficou mais à vontade, depois de ter visto o motor do kart do belga Chandru deixar de trabalhar à quinta volta, uma altura em que De Roux seguia na frente e mostrava um andamento superior ao do canadiano. A partir daqui, o canadiano não teve mais problemas para controlar os seus adversários, que mostraram sempre dificuldade para acompanhar o ritmo de Ben Cooper, que conquistava assim o seu terceiro título mundial na Rotax. Na luta pelo segundo posto, o lituano Konstantinis Kalko foi a surpresa desta final ao bater o belga Matthias Detis, que acabou na terceira posição. O pódio final da DD2 com mais uma vitória para Ben Cooper. Okay, I'm being asked again to call all drivers from the UK, from Na categoria DD2 Master, as esperanças portuguesas estavam centradas apenas em Gonçalo Gaivão, que depois de ter vencido a Taça Mojo, precisamente no cartódromo de Portimão, o piloto português mostrou-se sempre bastante rápido e no último dia de treinos cronometrados arrancou o 6º lugar, o que lhe permitia sair de uma boa posição da grelha para a pré-final. Ora, na penúltima corrida destas finais mundiais, Gonçalo Gaivão voltou a estar em destaque, ao ser o 5º mais rápido, numa corrida bastante emotiva onde o piloto português se preocupou em garantir um lugar no top 5 de modo a sair do lado de dentro da pista. É uma posição no top 6, terceira linha, eu preferia que tivesse ido por dentro, queria ter ganho mais 2 ou 3 lugares, era o objetivo e tínhamos andamento para isso, só que é difícil, está tudo muito junto. Tentei não errar, tentei não ficar de fora, estamos por fora, saí de 6º, terceira fila. Vamos tentar ir para a frente o mais possível, agora é ataque máximo, são 21 voltas, é preciso ter cabeça, é preciso gerir, mas eu acho que estamos com andamento e se tudo correr, se conseguirmos as primeiras 2 curvas, 3 curvas ficar livre, conseguimos ir para a frente e vamos tentar chegar ao pódio ou ganhar mesmo. Já para o sul-africano de origem portuguesa Cristiano Morgado, a pré-final não poderia ter corrido melhor e o piloto estava esperançado em alcançar a sua terceira vitória em finais mundiais. Há muitos anos o meu sonho era só vir ao Campeonato do Mundo e graças a Deus tenho conseguido fazer bons resultados, então eu estou sempre só feliz de andar aqui pela frente e não espero ganhar, mas fico muito agradecido se ganhar e fico muito contente e vamos ver como é que corre. Obrigado. Na corrida final, uma excelente largada de Gonçalo Gaivão deixou o português na luta com Cristiano Morgado, Scott Campbell e também David Griffiths pela vitória nesta final da DD2 Master. Ao longo das 21 voltas, o primeiro lugar mudou de mão por algumas vezes, com o português bem perto, a mostrar-se bem atento às movimentações dos seus adversários mais diretos. Contudo, já na parte final da prova, o sul-africano consegue uma ligeira vantagem na frente da corrida, o suficiente para evitar ser surpreendido pelos seus adversários. Atrás de Cristiano Morgado, Gonçalo Gaivão tentava entrar nos lugares do pódio, o que não veio a conseguir. Acabou por terminar esta final mundial como o 4º melhor do mundo, o que é uma excelente prestação para um piloto que realizou poucas corridas durante a temporada. Um amargo de boca, pódio dava garantidamente e até da vitória, acho que se aquilo tivesse corrido mais um bocadinho de feição, nós tínhamos andamento e tivemos andamento para lutar por uma vitória. Eu gostava de ter ido ao pódio, não consegui, mas quarto do mundo também, olha, é uma satisfação ter vindo a Portimão, diverti-me muito, o que é importante. E para o ano espero cá estar onde quer que seja para levar outra vez o nome de Portugal o mais alto possível e bem, daqui para a frente só pódios, por isso era ideal. Como é que se consegue ser 4º do mundo numa época em que se fez poucas corridas? Pois, realmente, eu treinei no final da época, treinei um bocado com a equipa Sport Kart, eles ajudaram muito. Fiz treinos antes da primeira corrida, a última corrida do Nacional, treinei antes do Ibérico. E foi pouco, mas foi compacto, por isso ajudou bastante para vir aqui a Portimão e ter algum ritmo. Não tinha ritmo de corrida, que isso aí só se ganha nas corridas, mas foram muitas mangas e foi uma semana boa e eu acho que consegui, ao longo das mangas, ir ganhando ritmo, ir vendo, ir aperfeiçoando e estar mais à vontade. Uma grande prestação de Cristiano Morgado, que somou o terceiro título em finais mundiais da Rotax para a África do Sul.
próxima edição do Automagazine viajamos a Itália para assistirmos às 6 horas de Roma, corrida da Endurance Champions Cup, que contou com a presença da equipa portuguesa António Coimbra, José Pedro Fontes.